A vida é feita de escolhas. Se nós tomarmos as decisões certas, seremos felizes. Se nós tomarmos decisões erradas, sofreremos as consequências. A vida requer de nós discernimento e sabedoria. Porque se nós não entendermos o significado e o sentido das coisas, nós trocaremos os pés pelas mãos. Eu vou analisar com você alguns versos do Provérbios 22. E tem aqui alguns princípios, balizas, de nós buscarmos as primeiras coisas primeiro. Porque se nós não buscarmos as primeiras coisas primeiro, as prioridades da nossa vida estarão de ponta cabeça. Então, começando com o verso 1, diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Que princípio extraordinário! O que vale mais, dinheiro ou honra? Riqueza ou credibilidade? Fortuna ou bom nome? É triste quando você vê no cenário político, empresarial, algumas pessoas que chegaram ao topo da pirâmide econômica e social com falcatruas, com negociatas, com corrupção, com violência, assaltando os cofres públicos ou o erário ou as empresas, ou numa canetada ganhando uma licitação para receber propina, ou ganhou dinheiro de maneira ilícita, até imoral, e está nadando no ouro, está com a conta cheia de valores astronômicos, que pode lhe garantir uma aposentadoria tranquila, mas essa pessoa não pode andar de cabeça erguida na rua. Não pode olhar nos olhos dos seus próprios filhos com dignidade. Não pode botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Então Salomão, que foi um homem rico e riquíssimo, reconheceu um fato, que o bom nome vale mais do que riquezas. E mais, o ser estimado é melhor do que prata e ouro. É mais importante você ser amado na praça do que ter dinheiro no bolso. Na hora da crise, você ter alguém do seu lado, alguém que lhe empresta um ombro hospitaleiro. Então, quais são as prioridades? O que vale mais? Salomão está dando um bom nome, o ser estimado, é muito melhor do que fortuna, do que riqueza, do que ouro, do que prata. Verso 2. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. A riqueza é um dom de Deus. Não há pecado em ser rico, como não há virtude em ser pobre. O fato de a pessoa ser rica não quer dizer que ela é abençoada e o pobre é amaldiçoado. Não quer dizer que o rico tem mais vantagens do que o pobre no que tange a sua salvação, não. A um e a outro Deus o faz. O que ele está dizendo é que se você é rico, não se envaideça, não se ensoberbeça, não pense que isso é fruto apenas da sua inteligência e da sua capacidade. Se você é pobre, não pense que Deus está amaldiçoando você. Os reformadores diziam uma frase que eu gosto muito: o mistério do pobre e o ministério do rico. Em outras palavras, a Bíblia ordena aos ricos a serem ricos em boas obras, generosos em dar e ofertar. O rico avarento, o rico egoísta, amante do dinheiro,
tendo dinheiro como um patrão e não como um servo, ele vai sofrer muitas dores, tormentos na sua alma, não vai manter a sua fé, vai se apostatar. Por isso, glorifique a Deus onde Deus o colocou e tenha um coração grato e um coração generoso, porque nunca ninguém é tão rico que não possa receber e nunca ninguém é tão pobre que não possa dar. Versículo 3 diz que o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O que ele está dizendo? Olha, se você vê uma situação complicada, um ambiente pesado, não frequente esse ambiente, não vá lá. Se as pessoas estão envolvidas em coisas pesadas, pecaminosas, não ande com essa turma. Não se associe com essa gente. Se você é prudente, corta a volta. O que diz o Salmo 1? Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, fuja do mal. Fuja até da aparência do mal. Tem gente que tem como que uma espécie de atração fatal para o erro. Ele atrai tempestade, ou ele vai atrás de tempestade. Onde tem problema, ele está lá. Não, se você é prudente, você vê isso e foge. Não seja uma pomba enganada que vai voar para o abismo, vai voar para a destruição. Não faça isso não. Está escrito assim, o galardão do humilde, o galardão da humildade é o temor do Senhor. E o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Preste atenção nisso. Humildade e temor a Deus. O que representa ser uma pessoa humilde, uma pessoa temente a Deus? Representa riqueza, representa honra, representa vida. Então fuja da soberba. É uma tolice uma pessoa de narizinho empinado, de peito estufado. Se você conhece quem é Deus, a grandeza de Deus, não dá para você ficar aí igual um balão cheio de vento. Se você conhece o seu próprio coração, que é corrupto, desesperadamente corrupto, você não pode bater palmas para você mesmo. Então, o caminho da vida plena, de buscar as primeiras coisas primeiro, é você ser uma pessoa humilde. Humilde. E mais, você precisa temer a Deus, que é o princípio da sabedoria. Isso é riqueza, isso é honra, isso é vida para você. Mais ainda, veja você. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe deles. Espinhos e laços. O caminho já está espetando. E nesse caminho tem armadilha. O que vai ter no caminho do perverso? Vai ter espinho, vai ter laço. O perverso anda num terreno minado. Qual é o conselho? O conselho é: guarde a sua alma, retire-se para longe dessa gente perversa. Você tem que andar com gente melhor que você. Você tem que andar com gente que inspira você. Você tem que fazer aliança com aqueles que estão prontos a andar com vida digna, com vida íntegra, com vida ilibada e irrepreensível. Associar-se com aqueles que estão na prática do erro, do mal, vai acabar respingando também na sua vida. Você vai se tornar parceiro deles e sofrer as mesmas consequências. Versículo 6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Tem algumas coisas importantes aqui. Há uma ordem, ensina a criança. Nós estamos vivendo uma geração em que nós estamos levando os filhos para a escola com 2 anos, 3 anos,
Os pais estão abdicando do direito e do privilégio que têm de educar os seus filhos. Os pais estão ocupados demais para se ocuparem com seus filhos. E hoje, quem está educando as crianças? A escola? Os desenhos animados? Os joguinhos da internet? Quais são os heróis que estão inspirando as crianças hoje? É Batman? É Homem-Aranha? Nós estamos vivendo uma época em que os pais estão terceirizando a educação dos filhos. E a ordem é: ensina a criança. Mas não o caminho que ela quer andar. Não o caminho que ela deve andar. Ensina a criança no caminho. É caminhando com ela. É sendo exemplo para ela. É sendo uma inspiração para ela, é sendo um paradigma, um modelo para ela. E aqui, depois de uma ordem, tem uma promessa. Ainda quando for velho, não se desviará desse caminho. Então, caminhe com seus filhos. Discipule seus filhos. Ensine os seus filhos com exemplo. Aliás, Albert Schweitzer disse que o exemplo não é uma forma de ensinar, é a única forma eficaz de fazê-lo. O verso 7 diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que ele está dizendo é que se você tem o poder econômico nas mãos e você vai precisar de um socorro financeiro, você corre o risco dessa pessoa que lhe emprestou dominar sobre você. E o que ele está recomendando, preste bem atenção, tomar emprestado é servidão àquele que empresta. Sobretudo, quando esse que empresta é alguém que vai explorar você. É alguém que vai lhe cobrar juros abusivos. É alguém que vai aproveitar-se do seu aperto, da sua dificuldade financeira, para requerer de você uma taxa de juro além da normalidade, para lucrar com a sua miséria. E você vai ficar refém na mão dele. É um usurário. É um agiota. É alguém que vai servir aparentemente você na sua necessidade, mas vai sugar seu sangue. Um sanguessuga, um Drácula. Então, cuidado com empréstimos. Cuidado de você não se atolar em dívidas. Cuidado para você não ser descontrolado financeiramente. Cuidado para você não gastar mais do que ganha. Cuidado para você não ser responsável com as finanças da sua casa. Isso serve para a dona de casa, serve para um prefeito, para um governador, para um presidente da República. Não se pode gastar mais do que se recebe. Não se pode atolar em dívida, porque a dívida chega, a conta chega, e depois o prejuízo é grande. É isso que ele está dizendo. Mas olha outra coisa. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Então preste atenção nisso. Tem gente que acha que faz, acontece e escapa. Tem gente que diz: não, eu tenho costas largas. Eu posso fazer, eu posso acontecer, porque na hora H eu tenho gente poderosa que vai me defender. Ainda que eu caia nas malhas da lei e sofra as sanções da lei, eu tenho gente poderosa que não vai me permitir sofrer as penalidades da lei. E tem gente que está vivendo isso mesmo. Tem gente culpada saindo como inocente, tem gente inocente saindo como culpada. Agora, o que o texto está dizendo é uma retribuição divina. Porque o que ele diz é o seguinte: o que semeia a injustiça cegará males, no plural, muitos males, diversos males, com diversos tons de males, graus de males. É isso que o texto está dizendo. Versículo 9. O generoso será abençoado,
porque dá do seu pão ao pobre. O generoso será abençoado. Ele tem pão, é o seu pão, mas ele consegue repartir o pouco que tem. E por isso Deus o abençoa. Isso é algo maravilhoso. A generosidade não é apenas praticada por quem tem muito. A generosidade é praticada por quem tem um coração cheio de amor. Foi nesse sentido que João Batista disse: se você tem 2 túnicas, dê uma. Não é se você tem um guarda-roupa inteiro de túnicas, não. Se você tem 2, dá uma. Se você tem comida na sua casa, reparta com quem não tem. Se você tem um pão só, parta-o no meio. Porque quando você tem essa postura de generosidade, Deus valoriza isso, Deus honra isso e Deus abençoa você. Prosseguindo, o texto diz assim: lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. O escarnecedor é um provocador de tempestade. O escarnecedor é aquele que leva e traz. O escarnecedor é aquele que cria intrigas. É aquele que joga um contra o outro. É aquele que levanta suspeitas aqui e levanta suspeitas lá e joga uma pessoa contra a outra, levanta muros de inimizade. O texto é: joga fora essa pessoa, lança fora essa pessoa, fuja dessa pessoa, não conviva com ela, não dê espaço para ela na sua agenda, não abrigue essa pessoa nos seus relacionamentos. Veja você, que quando você faz isso, você vai cessar as demandas e a ignomínia. Tem demanda demais hoje, gente. Tem confusão demais hoje, tem briga demais hoje, tem disputa demais hoje, tem confusão demais hoje. Está na hora de parar. E como é que você para? Afastando o escarnecedor da sua agenda. Olha o contrário disso. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Ou seja, boa intenção, sabedoria no falar. As nossas palavras, elas podem dirigir ou para o bem ou para o mal. As nossas palavras podem ser uma fonte de vida ou pode ser um manancial cheio de veneno. Então, cuidado com as suas palavras, porque você vai criar um ambiente melhor, dependendo da maneira como você fala, e você vai criar um ambiente hostil, dependendo da maneira como você fala. Você vai ser um criador de contendas, você vai ser um estupim de guerra, você vai ser uma pólvora seca a explodir, se você não tiver domínio sobre a sua palavra, sobre o verbo, sobre a sua língua. Ela é veneno. Ela é fogo. Ela contamina tudo. Por isso a Bíblia diz: se você quer ser um verdadeiro religioso, você precisa refrear sua língua. Mas o texto ainda avança e diz assim: os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas a palavra do iníquo ele transtornará. O texto está nos informando que Deus olha e Deus vê quem tem conhecimento e quem tem palavras iníquas nos lábios. A um Deus preserva, a outro Deus rejeita. Agora olha o 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. O preguiçoso vê problema onde não tem problema. Vê ameaça onde não tem ameaça. Ele não quer levantar cedo para trabalhar, porque diz: vai ter um leão lá e ele vai me pegar. Ele vê fantasma, ele vê leão, ele vê perigo, ele vê morte, ele vê todo tipo de problema para não sair do seu comodismo, da sua inércia, da sua preguiça. Então não dê desculpa. A Bíblia diz: quem não trabalha, que não coma. E nós estamos vivendo uma realidade no Brasil, e é uma análise que eu faço, e não só eu, mas milhões de pessoas fazem, é que às vezes
no afã de socorrer as pessoas na sua necessidade, nós estamos deixando as pessoas acomodadas com assistencialismo. Há estados no Brasil que têm mais Bolsa Família do que carteira de trabalho. E claro que nós somos absolutamente favoráveis a que as pessoas necessitadas sejam assistidas, é claro. Mas mantê-las no assistencialismo, na acomodação, para que elas cruzem os braços, para que elas recebam esse dinheiro para comprar arroz com feijão e tomar sua pinguinha no final de semana e ficar só nisso, não dando a elas a esperança de uma escola boa, de um trabalho melhor, de uma renda melhor, de um crescimento maior, é domesticá-las na miséria. Isso produz o quê? Preguiça às vezes. Por onde ando eu vejo pessoas assentadas, braços cruzados, gente que podia estar trabalhando, gente que podia estar estudando, gente que podia estar produzindo, gente que podia estar melhorando a sua condição de vida, mas está absolutamente acomodada por causa do assistencialismo. Isso vai desembocar no quê? Na preguiça e na pobreza. Mas veja mais, cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele que contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Então, cuidado com as lábias, os lábios de mel, de manteiga, da sedução, para levar você para um abismo de infidelidade. Cuidado para que você não seja atraído por este canto da sereia. Cuidado para você não ser arrastado pelas suas paixões. Cuidado para que você não entre nesse caminho escorregadio. Porque se você entrar nele, Deus pode julgar você, entregar você aos encantos, aos riscos, aos perigos, à própria morte dessa situação. Para fechar, está escrito, a estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que Salomão está nos ensinando aqui é que criança precisa de educação. Criança precisa de limites. Criança precisa ser instruída em casa, com os pais, acerca do que é certo e do que é errado, do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve. Crianças precisam saber em casa as consequências das decisões erradas e os benefícios das decisões certas. Se uma criança é abandonada a si mesma, se ela não tem controle, se os pais não têm controle sobre elas, se os pais não disciplinam, se os pais não põem limites, essas crianças vão envergonhar amanhã os pais. Quantos aqui já leram ou quantos assistiram lá na década de 80 o filme Eu, Christiane F., 13 anos, drogada, prostituída? A mãe pensou que se tivesse uma filha, ela nunca colocaria limites, nunca diria não faça isso, não faça aquilo. A criança que tem que tomar suas próprias decisões e fazer suas próprias escolhas. Essa mãe descobriu que a menina de 13 anos, criadas de rédeas soltas, sem qualquer parâmetro, sem qualquer baliza, acabou se prostituindo e se drogando aos 13 anos de idade. Pai e mãe, não abra mão do seu dever, da sua responsabilidade de criar os seus filhos na admoestação, na disciplina e na admoestação do Senhor. Uma criança deixada a si mesma, diz o texto, esta criança vai ter problemas e vai empurrar os pais para problemas, porque a estultícia está ligada ao coração. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, a ser orgulhosa. Isso é inato. Isso é a corrupção do pecado. Isso é a queda. Isso é o pecado original. A estultícia está ligada ao coração da criança. Em pecado me concebeu minha mãe. O ímpio desvia-se desde a sua concepção. Então é necessário que nós sejamos disciplinados, orientados, advertidos, admoestados e receber também a disciplina para que ele entenda que o bem tem benefícios, o mal tem prejuízos. Finalmente, o último versículo. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. O que ele está dizendo é que
aquela pessoa que quer explorar o pobre, tirar o pouquinho que o pobre tem para se enriquecer, aquele que oprime o pobre, às vezes vendendo um produto de qualidade inferior, por um preço maior, por um peso menor, e ele usa esses esquemas e esses expedientes para oprimir aquele que tem pouco, quase nada tem, para ele se ter vantagens financeiras com isso, para se enriquecer com isso, lá no final, essa conta vai chegar para ele, e isso vai ser motivo de pobreza e miséria para ele. Se não pobreza financeira, mas pobreza no sentido de falta de paz, falta de alegria, falta de contentamento, falta de equilíbrio emocional, falta da bênção de Deus. Então, você quer ser abençoado? Busque as primeiras coisas primeiro. Você quer ser uma pessoa abençoada? Honre a Deus, ame ao próximo, cuide do próximo, viva uma vida com valores absolutos, porque há coisas mais valorosas do que muita riqueza, muito ouro. Por exemplo, o bom nome vale mais do que riquezas. Deus abençoe muito a sua vida. São princípios de Deus, que se observados vão trazer ricos dividendos espirituais para a nossa vida. Se esta palavra abençoou o seu coração, eu peço a você que nos ajude a divulgá-la, a repassar esta palavra para outras pessoas, inscrevendo-se no nosso canal e compartilhando essa mensagem com mais gente. Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua vida e muito obrigado.